Olá pessoal, eu sou o Guilherme e juntamente com a Natália e com o Thiago, a gente desenvolveu um trabalho sobre a aplicação de materiais nanoestruturados em displays. Então, falando um pouco sobre os tipos de displays, existem três principais tipos de displays no mercado, que é o LCD, o OLED e o QLED. Existem outras variações dessas tecnologias, mas a gente vai se deter aos principais tipos. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver um iPhone do lado de um iPad. Esse iPhone ele possui uma tela OLED, enquanto o iPad possui uma tela do tipo LCD. A gente consegue perceber um contraste infinito na tela do iPhone, enquanto que na tela do iPad a gente percebe esse preto que ele é mais azulado, mais lavado, né? Mais acinzentado. Aqui, nessa outra imagem, a gente consegue então ver a diferença dessa tela LCD e OLED também pela questão das cores, do brilho, da vivacidade dessas cores, né? Aqui está colocado IPS porque é um outro tipo de tecnologia que é implementado nessas telas LCD para melhorar o ângulo de visão. E nessa outra imagem aqui, a gente tem então a comparação entre o OLED e o QLED. Não tem uma diferença tão grande entre esses dois, eles são bem equivalentes em questão de tecnologia, apesar do OLED ainda ter um contraste maior, ele possui um preto puro, enquanto o QLED ele possui até um brilho superior e questão de cores mais puras, mas tem essas pequenas diferenças entre eles. Então, agora falando um pouco sobre os princípios de funcionamento do LCD, que é o Liquid Crystal Display. São telas, então, que se baseiam nas propriedades moduladoras dos cristais líquidos, combinados com polarizadores para determinar seletivamente a passagem da luz, que é proveniente de, por exemplo, LEDs, né? A gente chama isso de backlight, que é uma luz de fundo. Essa luz, então, vai passar em polarizadores, e após ela passa então numa camada que contém cristais líquidos, que esses cristais líquidos eles podem fluir como um líquido, mas as moléculas elas podem estar orientadas como um sólido. E elas têm a possibilidade de polarizar essa luz mediante então uma aplicação de uma diferença potencial e da orientação dessas moléculas no espaço a gente consegue polarizar elas. E com isso, a partir de um outro polarizador, a gente consegue determinar, então, quais cores nesse pixel vão ser mostradas. Então, se a gente apagar a cor azul, a gente vai ter a combinação do vermelho com verde. Com isso, utilizando outros pixels, a gente consegue formar a imagem com as várias cores. A segunda tecnologia é o OLED, que vem de Organic Light Emitting Diode. Então, esse tipo de tecnologia é considerada autoemissiva, ou seja, a gente não precisa de uma iluminação de fundo, como no caso do LCD. Então, não tem essa retroiluminação. Isso acontece pois injeta-se buracos e elétrons em um semicondutor orgânico polimérico, que é uma camada, a gente chama de camada emissiva, a partir da aplicação de uma tensão entre dois eletrodos, de modo que a luz visível é gerada a partir da recombinação dos pares buraco-elétron. Então, como é que isso funciona? A gente possui uma camada emissiva, então, desse semicondutor orgânico ou polimérico, e a partir da aplicação então, de uma diferente potencial, a gente vai conseguir injetar, a partir do ânodos, a gente vai injetar buracos nessa camada emissiva, e a partir do cátodo a gente vai injetar elétrons. A combinação desses elétrons com esses buracos vão ocasionar então a emissão da luz. Essa camada emissiva, ela pode ser formada, então, por exemplo, com esse composto aqui de alumínio. E então, o que vai acontecer? Ele possui seus orbitais HOMO e LUMO, e a partir então da aplicação desse diferente potencial, esses elétrons que estão no HOMO, eles vão passar pelo circuito e vão chegar no cátodo, que então vai injetar esses elétrons no orbital mais alto, né, não ocupado, que é o LUMO. E com isso, então, a partir desse decaimento, né, a partir do fim da vida do exciton que é formado, a gente consegue emitir essa radiação na forma de luz visível, por exemplo. Com o passar do tempo, foram colocadas outras camadas nesse sistema para aumentar a eficiência, então, e diminuir as barreiras energéticas para a injeção desses buracos e desses elétrons. É importante comentar que o ânodo, em ambos os casos, ele é um ânodo feito a partir, tradicionalmente, de um óxido condutor transparente, que é o óxido de índio e estanho. E então esse óxido ele é transparente justamente para poder permitir a passagem da luz.
Então, a terceira tecnologia que a gente vai apresentar aqui no trabalho é o QLED, que vem de Quantum Dot Light Emitting Diode. Então, é importante a gente fazer uma diferenciação entre o QLED comercial e o QLED que a gente pode chamar de verdadeiro. Então, o QLED comercial, na verdade, ele é um aprimoramento do LCD convencional, mas utilizando pontos quânticos para melhorar a questão de brilho, de saturação desse display. Então, como é que funciona esse QD-LCD? Ele utiliza, então, também a retroiluminação como LCD, mas ele vai utilizar LEDs azuis. E esses LEDs azuis vão excitar os pontos quânticos, e a partir da desexcitação, então, desses pontos quânticos, vai ser emitida a radiação correspondente, então, à energia desse band gap, dos pontos quânticos, e com isso a gente pode utilizar essa radiação emitida a partir de um filtro, então, que nem a gente fazia no LCD, para selecionar as cores e que vai dar origem à imagem depois. Já no caso do QLED verdadeiro, que também pode ser chamado de eletroluminescente, em contraponto ao fotoluminescente, que é o QLED comercial, ocorre uma emissão direta de luz sem retroiluminação, então ele se assemelha mais ao OLED. Isso acontece por meio da injeção de elétrons e buracos nos pontos quânticos. E isso é uma tecnologia experimental e ela ainda não é viável comercialmente. Então não existem, por exemplo, dispositivos no mercado que utilizem esse QLED eletroluminescente. A gente vai explicar um pouco melhor depois. Então, com isso, né, a gente aplica, é feita a injeção de elétrons e buracos, mais ou menos como era feito no caso do LED, e vai excitar diretamente, a partir da diferença de potencial dessa injeção de elétrons e buracos, vai excitar diretamente, então, os pontos quânticos, né, vai ocorrer essa desexcitação liberando luz. Então, isso dispensa a utilização de filtro de cor, porque os próprios pontos quânticos vão emitir a radiação no comprimento de onda desejado, e isso torna, né, o material muito mais fidedigno, né? As cores são muito mais realistas porque elas possuem um espectro bem mais estreito. Então, uma das aplicações dos materiais nanoestruturados são eletrodos transparentes flexíveis. Então, como eu já havia falado, os eletrodos transparentes eles podem ser aplicados como ânodos, né, na questão ali do OLED, do LED, mas eles também estão presentes em sensores de toques, que são, né, os touchscreens, que são acoplados aos displays. Normalmente são usados os eletrodos de TO, como eu havia falado, só que eles são frágeis justamente por ser material cerâmico. E isso vai dificultar a produção de telas OLED que sejam muito grandes também. E então isso motiva o desenvolvimento de eletrodos transparentes flexíveis para a confecção de displays que possam ser dobráveis, né, dobrados e esticados. Além disso, existe a escassez do índio, do elemento, e por causa disso acontece uma flutuação dramática dos preços no mercado internacional. Então isso faz a gente buscar soluções baratas e compatíveis com os métodos de fabricação em grande escala. Soluções estudadas para fazer esses eletrodos transparentes flexíveis são polímeros condutores, que não vai ser o caso aqui do trabalho de hoje, mas também materiais nanoestruturados que podem ser incorporados em filmes finos. Então, um dos materiais nanoestruturados que podem ser empregados para a fabricação desses eletrodos transparentes flexíveis são os nanofios metálicos, a partir da formação de uma rede de percolação em um substrato flexível, como polímeros, PA, PVA, PDMS. Então, essa rede de nanofios ela vai causar a transição do compósito de isolante para condutor. E essa transição vai depender, então, da densidade desses nanofios, né, nesse substrato, dessa quantidade de nanofios no substrato. E a estrutura unidimensional vai proporcionar a flexibilidade e a elasticidade, enquanto que a estrutura de rede ela proporciona a transparência, como a gente consegue ver nesse slide, nesse GIF aqui à direita, que os raios de luz conseguem passar pelos espaços vazios entre a estrutura, enquanto que os elétrons são conduzidos pelos próprios nanofios. A prata ela apresenta a maior condutividade entre os metais, né, em bulk, condutividade tanto elétrica como térmica, e por isso ela se torna muito interessante na criação desses filmes condutores. Podem ser utilizados outros tipos de nanofios, como nanofios de cobre, de ouro ou de cupro-níquel, mostrando resultados promissores. No entanto, os de prata ainda são os mais estudados atualmente, justamente por conta dessa maior condutividade. Pesquisadores também estudaram a elasticidade dos filmes
contendo esses nanofios de prata, e eles relataram que a condutividade do eletrodo permaneceu inalterada mesmo com 20% de alongamento desse filme. Agora falando um pouco sobre a síntese desses nanofios, tanto a síntese de nanofios de prata como a síntese de nanopartículas de prata é um amplo campo de pesquisa, então tem diversos métodos de síntese, mas alguns principais para o caso de nanofios são o soft e o hard template, a irradiação UV, o eletroquímico, o método hidrotermal, solvotermal e o poliol. Em destaque, o método poliol ele tem recebido muita atenção, pois ele é fácil, escalável e proporciona um bom controle sobre a morfologia dos nanofios. Então, como é que funciona? Íons de prata provenientes de algum precursor, por exemplo, algum sal de prata, são dissolvidos em um solvente e é utilizado um agente redutor, nesse caso do poliol, por exemplo, o etileno glicol, que vai reduzir então esses íons até os átomos de prata zero valentes. Com isso, então, esses átomos eles podem agregar para diminuir a energia superficial, formando núcleos e posteriormente partículas, que pode ser, por exemplo, essas partículas contêm múltiplos twins. A partir da adição de um agente então de revestimento, um agente estabilizante, a gente pode então fazer com que haja o crescimento preferencial em certas direções, em certos planos cristalinos, dando origem a nanofios. Os nanofios podem ser dispersos em diversos solventes e isso dá origem então a técnicas de processamento baseadas em soluções, como spin coating, spray coating, drop casting, Dr. Blade e entre outras, né? Que foram relatadas para obter filmes flexíveis com essas redes de nanofios metálicos. Além disso, podem ser efetuados procedimentos como recozimento térmico e a prensagem mecânica, buscando a redução da resistência das junções e melhora da condutibilidade do filme. Como a gente tem então, essa rede de nanofios metálicos, nos pontos de junção, por conta das interfaces entre esses nanofios, do ponto de contato, a gente vai ter um espalhamento de elétrons, de fônons, enfim. Mas a questão dos espalhamentos de elétrons livres é bastante crucial, né, para a condutividade elétrica desse material. Então, busca-se a otimização entre o diâmetro dos fios, a condutividade e a transparência. Se a gente efetuar a redução do diâmetro, a gente vai ocasionar um aumento do fenômeno de espalhamento dos elétrons livres pelas superfícies, diminuindo a condutividade. E o aumento do diâmetro, ele vai ocasionar a diminuição da transparência do filme, né? Então a gente tem que sempre ter esse contraponto de otimização desses parâmetros. E se os nanofios forem mais compridos, né, de um maior tamanho, a gente precisa de menos fios para fazer um caminho de condução nesse dado espaço. Então vai ter um menor número de junções e, consequentemente, uma menor resistência, né, de contato. Falando agora do grafeno, que é um material muito estudado ultimamente, ele exibe excelentes propriedades elétricas, mecânicas e ópticas, em teoria, e assim ele pode ser um material ideal então para aplicação, né, na fabricação desses eletrodos transparentes flexíveis. Porém, as suas propriedades elétricas, por exemplo, dependem fortemente da qualidade do grafeno. Isso quer dizer, por exemplo, se ele tem muitos defeitos e impurezas que vão servir como fonte de espalhamento desses elétrons livres e diminuir a condutividade do material. Por exemplo, considerando os melhores filmes condutores transparentes que podem ser feitos a partir do grafeno esfoliado, né, micromecanicamente a partir do grafite, eles conseguem ter sim uma baixa resistência de folha. O que é a resistência de folha? É a resistividade do material normalizado pela sua espessura. No valor aqui de 8,8 ohms por quadrado, ele tem essa unidade. E transmitância de 84%. Vai cumprir os requisitos para aplicações optoeletrônicas, mas o método de fabricação, né, o método de síntese por esfoliação micromecânica, ele possui um baixo rendimento e ele não é escalonável. Existem também estudos com o óxido de grafeno e o óxido de grafeno reduzido, que permitem a produção em maior quantidade, mas a condutividade desse material vai despencar por conta do grande número de impurezas e defeitos na estrutura desses óxidos de grafeno. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver, então, em resumo, os principais
métodos de síntese desse grafeno. Pode ser por, como eu falei, esfoliação micromecânica ou esfoliação líquida, ou essa oxidação, então, e redução. Também tem o método CVD, que eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide, e esse método de crescimento em um substrato do grafeno. Então, a síntese por CVD, que é o Chemical Vapor Deposition, ela tem sido considerado a forma mais promissora de sintetizar o grafeno de alta qualidade e em grandes quantidades. Ela se dá pela decomposição de hidrocarbonetos por um catalisador metal de transição, por exemplo, níquel, cobre, platina e cobalto. E então esses hidrocarbonetos vão se decompor e vai formar uma monocamada de grafeno na sua superfície. Com isso, são necessárias etapas de transferência entre os substratos, como a gente consegue ver aqui na imagem, que a gente tem uma folha de grafeno no cobre, e a gente utiliza um polímero suporte e passa por esses rolos. Então, passa por esses rolos e passa por um líquido que consiga, então, dissolver esse cobre, correr esse cobre, para a gente conseguir liberar esse grafeno no polímero suporte. Depois esse polímero suporte também é novamente degradado e passa por um rolo novamente, para a gente conseguir colocar ele no nosso substrato desejado. Então, melhorias no processo de transferência da folha do grafeno são necessárias para evitar, então, a inserção de defeitos que vão diminuir consideravelmente a condutividade elétrica. Aqui na imagem ao lado, a gente tem um painel touchscreen de grafeno que foi depositado, então, né, foi colocado nesse filme de PET, mostrando uma flexibilidade excepcional, né, então a potencial aplicação como um eletrodo transparente flexível. Outra aplicação que pode ser utilizada como substituição aos ETOs é o uso de materiais não estruturados em eletrodos transparentes, que podem ser fabricados a partir de polímeros condutores, os nanofios metálicos, como já foi mencionado, grafeno e, por fim, com nanotubos de carbono, também chamado de CNT, que, quando comparado aos materiais já citados, ele fornece maior resistência mecânica em telas flexíveis e elásticas. Quanto à fabricação dos CNTs, eles podem ser por processo a seco ou a úmido. O que vai diferenciar os processos é o uso ou não de um dispersante. No processo a seco, o nanotubo de carbono pode ser fabricado por deposição química de vapor, ablação a laser ou arco elétrico. No caso do CVD, ele se modifica a forma como é feito para que se cresça filme de nanotubo de forma direta, ou também transformar o nanotubo aerossol em um filme de forma a exibir maior qualidade, com os nanotubos individuais e bem separados, além de menor qualidade de defeitos, maior contato de nanotubo com nanotubo, e também de o filme apresentar resistências mais significativas. Já no processo a úmido é preparada uma dispersão de nanotubo, é feita uma deposição de filme e pós-tratamento que pode incluir a remoção do surfactante. Aqui a gente tem algumas imagens referentes aos nanotubos, né? A primeira imagem é uma película de nanotubo independente extraída de uma matriz de nanotubo superalinhada, de 230 microns de altura em uma pastilha de silício de 200 milímetros. Na figura B, a gente tem a imagem de microscopia eletrônica de varredura da matriz de nanotubo na pastilha de silício, só que em vista lateral. Na imagem C, é a mesma microscopia eletrônica, só que em vista superior para esse nanotubo. Na imagem D, temos uma ilustração da configuração rolo a rolo para a produção de TCFs compostos. E na imagem E, a gente tem um carretel de TCF composto de nanotubo com PE, produzido pela configuração rolo a rolo. Aqui nessa imagem, então, dá para ver como é que funciona o processo a úmido, né? Que é a primeira imagem, imagem A. O processo a úmido é preparado uma dispersão de CNT, então, é feita uma deposição de filme e pós-tratamento que inclui remoção do surfactante. Na imagem B, a gente tem dois exemplos de nanotubo fabricado para TCF, que é com filtração a vácuo e com transferência da membrana de alumínio para fabricação de filme de nanotubo. E na imagem C, a gente tem revestimentos por pulverização e pós-tratamento de filme de nanotubo. Os filmes condutores transparentes atuais, então, baseados em nanotubos, eles ainda não atendem às exigências de desempenho e custo para uso industrial,
Porém, é uma tecnologia com grande potencial de aperfeiçoamento ainda. Aqui a gente tem uma tabela falando então dos parâmetros-chave, né, comparando os materiais nanoestruturados com as suas propriedades de transparência, resistência, compatibilidade com substrato flexível, uso como eletrodo de topo e a estabilidade. A gente pode ver na questão da estabilidade que o grafeno e o nanotubo eles apresentam uma estabilidade excelente em relação aos outros. Outro tipo de material nanoestruturado que pode ser utilizado é a geração de imagem por pontos quânticos. Os pontos quânticos, então, são semicondutores cristalinos que são processados através das soluções coloidais. Eles possuem propriedades como alta pureza de cor, emissão tunelada de comprimento de onda, alto rendimento quântico de fotoluminescência e excelente estabilidade intrínseca. Também isso chama a atenção de áreas como a biomedicina, fotodetecção e displays. E devido ao pequeno tamanho deles, a função de onda de elétrons e das cargas presentes nos pontos quânticos, ou quantum dots também, eles experimentam o efeito de confinamento quântico, podendo levar a níveis de energia discretos nos quantum dots, trazendo espectros semelhantes a átomos com emissão estreita. Isso nos leva a cores altamente saturadas nos pontos quânticos que apresentam ampla gama de cores no fim. Devido a essas propriedades que os pontos quânticos têm sido muito utilizados para displays de tela plana, além de terem sido muito estudados nas últimas décadas devido a uma potencial aplicação para eletroluminescência em displays. Eles têm os QLEDs, né? Eles têm semelhança com os OLEDs em termos de mecanismos e estrutura, e como exemplo a gente pode citar a camada emissora dos QLEDs, né? Que fica entre a camada de transmissão dos elétrons e a camada transportadora de cargas, sendo essa uma estrutura muito parecida com a dos OLEDs, como mostrado na figura já aqui ao lado, da parte de cima. Mas diferente dos OLEDs, muitos QLEDs também utilizam emissores baseados em cádmio-selênio, sendo os pontos quânticos mais promissores para a emissão óptica. Ainda assim, existe o problema do cádmio ser um elemento muito tóxico. Quando o dispositivo é direcionado pela polarização direta, os elétrons e as cargas eles são injetados na camada de injeção de elétrons e na camada de injeção de cargas do cátodo e do ânodo, respectivamente. E através do transporte dessas CTLs, esses dois transportadores com cargas opostas chegam aos QDs e ML. E em seguida eles formam pares de elétron-carga de ligação, que são chamados de excitons, quando eles se aproximam. Então, por fim, a recombinação radiativa dos excitons gera fótons que escapam das camadas que transmitem a luz com cores saturadas. E todo esse processo operacional está mostrado nessa figura, na parte de baixo. No início dos anos 2000, essas camadas de transporte de carga, né, que são as CTLs, e a gente pode citar então a ETL e a HTL, que é a camada de transporte de elétrons e a camada de transporte de cargas dos QLEDs, elas eram feitas com materiais orgânicos, que já apresentavam boas propriedades na época. E aí, quando foi substituída essas camadas orgânicas por materiais inorgânicos, como o óxido de estanho e zinco, que é o ITO, e o óxido de níquel, as propriedades que já existiam melhoraram muito. No caso da densidade de corrente, por exemplo, que aumentou para 4 A por centímetro quadrado. Ainda assim, foram observadas limitações como o transporte espontâneo de cargas entre os pontos quânticos e o óxido metálico adjacente. Isso reduziu a quantidade de excitons e a eficiência do dispositivo. Só que, apesar disso, os QLEDs de camada inorgânica ainda são muito mais vantajosos devido à estabilidade que eles têm do óxido metálico, que parece melhorar com o tempo de vida do dispositivo. E o desenvolvimento de métodos sol-gel e síntese nanocristalina também ajudou os óxidos metálicos processados em solução a minimizar os danos básicos causados pelos QLEDs. Essa imagem aqui ela mostra os níveis de energia da banda para as camadas de transporte de carga que normalmente são utilizadas comparado às utilizadas em OLEDs, em QLEDs, que são ligas, além de apresentarem diferentes cores. Concluindo, então, atualmente, os materiais nanoestruturados mais estudados são os nanotubos de carbono, os nanofios metálicos e o grafeno. E as pesquisas envolvendo esses materiais são muito promissoras, apesar de prematuras.
Vários estudos ainda têm que ser realizados no futuro, de forma que a gente possa entender as propriedades dos FTS, como a eficiência, a estabilidade, a degradação e o custo. As estruturas híbridas, então, propõem uma combinação infinita de materiais e concentrações, de forma a permitir a produção de filmes condutores transparentes, personalizados e projetados para aplicações específicas. E apesar dos desafios e concorrentes existentes, também é um futuro muito promissor para o QLED eletroluminescente ser muito utilizado em displays e até mesmo ser um forte rival do LED. E além disso tudo, também a síntese desses materiais deve ser melhor estudada para sua possível implementação em linhas de produção e manufatura de displays no futuro. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas ao longo da construção do trabalho. Todas referências de artigos de revisão. E é isso. Muito obrigada pela atenção.